Boa tarde, amiguinhos! Estamos juntinhos aqui mais uma vez para a aulinha da nossa evangelização e hoje nós vamos estudar sobre Allan Kardec, mas antes vamos ler o Evangelho. E a tia escolheu o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17, Sede Perfeitos, que fala sobre o homem de bem. Capítulo 17, Sede Perfeitos. O homem de bem, item 3, né? Porque tem tudo a ver com Allan Kardec. Vamos ouvir? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém, tendo que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentar. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros antes de pensar em si. É buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda ação generosa. O homem de bem é humano, é bom, é benevolente para todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita todas as convicções sinceras nos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. Então, assim, né, com esse trecho do capítulo 17, item 3, Homem de Bem, nós vamos introduzir a nossa aulinha, né, que vai falar sobre um exemplo de homem de bem que a gente teve. E aí, como a gente sempre faz para iniciar a nossa aulinha, a gente vai fechar os olhinhos, vai pensar em Deus, no nosso irmão Jesus Cristo e vai pedir para que a gente tenha uma aula produtiva, que Ele nos abençoe em mais essa tarde de aprendizados e que a gente possa dar início a mais uma evangelização abrindo esse mês de outubro. A gente vai ver um pouquinho sobre Allan Kardec e a tia trouxe algumas imagens. Quem sabe aonde que Allan Kardec nasceu? Allan Kardec nasceu em 3 de outubro de 1803 em Lyon, na França. Olhem só o nosso amigo Allan Kardec. Mas antes dele se chamar Allan Kardec, o nome dele verdadeiro é Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele era um estudioso, tinha muitos conhecimentos de astronomia, aritmética, letras, matemática, ele sabia um pouco de tudo. Por isso,
ele foi estudar numa escola muito importante, a escola do professor Pestalozzi. E ele era tão inteligente que até passou a dar aulas nessa escola, quando ele ainda era bem novinho, era jovem ainda. O tempo foi passando, Allan Kardec foi crescendo e ele se casou. Ele se casou com uma moça que também dava aulas e era a Dona Amélie. Olha ela aqui, ó. Ele atrás dela, na sala de estudos deles, né? Uma biblioteca, em volta dos livros. Ele também trabalhou dando muitas aulas, ó. Ele com os seus alunos, ensinando. Mas teve um dia que Allan Kardec, né? Na verdade, o Hippolyte, o professor Hippolyte, ele começou a ouvir sobre as mesas girantes e um amigo dele o chamou para assistir a algumas reuniões, para participar desse movimento que acontecia na França. E ele, muito curioso, aceitou o convite e passou a estudar sobre o fenômeno das mesas girantes e depois de constatar, de perceber que as mesas eram apenas o resultado das ações dos espíritos, ele passou a estudar o espiritismo e com isso Allan Kardec codificou algumas obras e aqui nós temos as 5 obras básicas da doutrina espírita. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São obras muito importantes para quem quer estudar a doutrina espírita. Então, nós hoje conhecemos um pouquinho da vida do nosso querido Allan Kardec, muito importante para todos nós. Espero que vocês tenham aprendido. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram. E na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição nossos
Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Muito mais. Agora, vamos fechar os nossos olhinhos, fazendo a nossa prece final. Querido Jesus, obrigada por mais um dia de vida, por estarmos aqui em sua casa de oração, estudando, aprendendo e buscando colocar em prática as lições que o Senhor nos deixou e nos ensina até hoje. Que a equipe benfeitora ampare os irmãos em suas dificuldades, onde quer que eles se encontrem. Obrigada, Senhor, por tudo, que assim seja. Então, até a próxima aulinha. Beijos.